para o nosso irmão, futuro presbítero André Damasio. Eu estou profetizando, irmãos, isso vai se cumprir em nome de Jesus. Aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Eu costumo dizer que quando Deus tem um plano, irmãos, nada pode frustrar os planos de Deus. Então, se for da vontade de Deus um dia, amém. Se não for, amém do mesmo jeito. O pastor olhou para mim, acho que era... Enfim, eu vi a mensagem hoje, acho que era umas 2 horas, quando o pastor até pode pregar. Eu disse, misericórdia, né? Foi a queima-roupa. Mas eu louvo ao Senhor, irmãos, porque Ele é bom, né? E é Ele que faz. Como foi dito, sem Ele nada podemos fazer, louvado seja Deus. Vamos louvar o Senhor. É um bem conhecido. Eu quero que os irmãos imaginem a cena do hino. Vai imaginando passo a passo, entrando na história, entrando lá na parte espiritual. Viagem aquele momento. A cruz no chão, ao seu lado carrasco e o martelo na mão, olhando os pregos e a multidão, sente um grande vazio em seu coração. Pegaram o mestre, deitaram sobre a cruz, abriram seu braço, não viram sua luz, juntaram seus pés, chamaram carrasco e ele chegou. E ao lado do mestre se agachou, e o martelo subiu, sobre os pés desceu, e bateu. E Deus abriu. Lá estava pregado do mundo à luz, nenhum gemido sequer soltou. Todos viram em seu rosto a marca da dor, seu sangue jorrando, batendo no chão. Os homens ainda te dão, mas não, Senhor, pediu ao Pai perdão e o Pai pegou, rendeu seu espírito e chorou. Sua cabeça sobre o peito caiu. Morreu. Tudo em silêncio, nem as aves cantavam, nem o som se ouvia. Maria olhou, aleluia, a tumba vazia, e ela não se lembrou que era o terceiro dia. A tampa do túmulo estava caída, meu mestre já tinha honrado a vida. Foi a pergunta.
Ao teu lado estou vivo, aleluia! Vivo, as palavras de Jesus. Ei, quem é crente em Jesus, meu irmão, se alegra. Quem é crente em Jesus, brinca. Quem é cheio do Espírito Santo, não viaja nele, porque ele está cheio da presença de Deus. Eu toda a vida que eu penso nessa história, irmãos, eu glorifico, eu vivo, eu pulo, porque é maravilhosa. Quando ela olhou, cadê ele? Não está aqui. Ei, cadê ele? Roubaram o corpo dele, levaram. Não! Ele se levantou, irmãos, e saiu vivo para a glória de Deus. 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Deus tenha misericórdia de mim, misericórdia de nós. Todo dia eu peço perdão a Deus e que a misericórdia dele chegue a mim. E a Bíblia diz que o sangue dele nos purifica de todo pecado, por isso que eu creio. Amém? 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, que diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela, a palavra da cruz, é poder de Deus. Aleluia! Cristo suportou na cruz o mais amargo dos sofrimentos, para que cada pecador arrependido pudesse também experimentar as mais suaves doçuras celestiais. Flávio Juvenal. A cruz é o lugar onde o céu e a terra se unem. Max Lucado. Não foram os pregos que prenderam Jesus na cruz, mas o amor dele por nós. A cruz é o grito de Deus, alertando que ninguém pode salvar a si mesmo. Charles Spurgeon. Amados, a cruz em si, ela nada tem valor. A cruz, na verdade, historicamente falando, ela era um instrumento de morte, um instrumento de tortura. E ela foi, de certa forma, criada, essa forma de matar, aproximadamente 1000 anos, de 1000 a 500 anos antes de Cristo, pelos persas. Depois os assírios adotaram também a morte pela cruz, e os romanos pegaram essa ideia e aperfeiçoaram cada vez mais. Eles tinham uma religião naquele tempo chamada zoroastrismo, que para ele, o criminoso, quando era morto, ele não podia ser enterrado, porque para eles a terra era sagrada. Então, se alguém fosse enterrado, o criminoso estaria amaldiçoando a terra. O criminoso também não podia ser queimado, porque se ele fosse queimado, para eles o fogo também era sagrado. Então eles pensaram, vamos colocar eles pendurados em um madeiro, um toco, e lá ele vai apodrecer, vai morrer, vai apodrecer, os bichos vão comê-los e por ali fica. Simples assim. E a história diz, irmãos, que a morte por esse ato veio cada vez mais evoluindo. E a intenção da morte na cruz não é somente matar, mas era levar o condenado a maior tortura, maior vergonha possível para ele. Quanto mais sofrimento, melhor. Para você ter uma ideia, tinha pessoas que eram crucificadas de costas. Tinha uns deles que eram pregados as suas partes genitárias com pregos na cruz.
para você ver como a maldade do homem ela é tamanho. Né? Louvado seja Deus. E então, a cruz ela veio sendo cada vez mais utilizada para matar pessoas, para matar rebeldes. Por exemplo, Alexandre o Grande, na luta contra a Babilônia, quando ele ganhou a batalha, ele mandou crucificar 2.000 pessoas de uma vez só. É gente, irmão. É gente. Eu acredito que foi o imperador Tito que mandou crucificar 500 pessoas todos os dias, para que os rebeldes não se rebelassem contra o seu governo. Era tanta gente morta que ele começou a pregar em árvores, começou a colocar gente em todo tipo de lugar para morrerem crucificados. 500 pessoas por dia. Espartacus, um dos gladiadores, mais ou menos 200 anos antes de Cristo, quando se rebelou contra o Império Romano, quando ele perdeu a batalha o imperador mandou crucificar todos os rebeldes. 6.000 pessoas foram crucificadas, de Capua, a cidade onde ele morreu, até Roma. Ou seja, 2.000 pessoas, uma do lado da outra. Quase 200 quilômetros de gente pregada. Imagine o som de grito, imagine o murmúrio, imagine o gemido, imagine a podridão que ficou aquele lugar. 6.000 pessoas. Eu acredito que seja mais do que a população de Mano Luísa, não tenho certeza, mas eu acredito que seja. E isso, irmãos, muitas pessoas morreram crucificadas. Tanto antes de Jesus, como também depois de Cristo, morreram muita gente crucificada. Pedro, o apóstolo, morreu de cabeça para baixo. André morreu e tantos outros foram crucificados. A pergunta é, se tanta gente foi crucificada, por que a de Jesus foi diferente? Teve pessoas que morreram crucificadas como ele foi crucificado. Amados, a questão não é a cruz, o pedaço de madeira. A questão é quem estava pregado naquela cruz, que era o Filho de Deus. A cruz em si não tem valor nenhum, mas quem estava pregado nela é que tem todo o valor. Aleluia! Ele sim é que fez a diferença. E eu costumo dizer que a cruz em si, as pessoas dizem, André, a cruz ela mostra o amor de Deus. Mostra, irmão. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós vemos o amor de Deus ali tremendamente mostrado. Mas também a cruz mostra o quão depravado é o homem, o quão pecador é o homem, o quão imoral o ser humano é, de que Cristo ter vindo à terra para que possa ter morrido naquele lugar, no meu lugar e no seu lugar. O problema, irmãos, é que hoje nós perdemos a noção das coisas. A gente olha para o pecado e acha que o pecado é uma coisa comum, uma coisa normal, uma coisa que todo mundo peca. E é verdade. Todo mundo aqui hoje cometeu pecado, ou não? Cometemos. Praticamente da hora que acordamos até agora. A diferença é que uns, quando pega, ele olha, Senhor, me perdoa, eu cometi esse erro. Outros, talvez com remorso, para esse Senhor, estou pegando aqui, tem misericórdia. E outros nem sequer pedem mais perdão, porque já se acostumou com o mato. A Bíblia diz em Gênesis que, aliás, em Romanos 5,12, que por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5,12. E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 6, versículo 5, que o pecado do homem foi se multiplicando cada vez mais sobre a terra, e os seus pensamentos eram continuamente mal. Amados, o ser humano é mal por natureza, gente. E tem uma frase que eu acho muito interessante, que ela diz que o pecado e a morte, olha só, o pecado e a morte, elas estão casadas, elas estão juntas, é o elo entre os dois, elas estão ligadas. E só o arrependimento em Jesus é que pode fazer o divórcio dos dois. Sem o arrependimento, amados, nós estaremos mortos, o homem estará condenado.
E isso, irmãos, nós temos perdendo a noção da coisa. Louvado seja Deus. Nós temos que entender que o ser humano, inclusive eu e você, nós somos pecadores diante de Deus. E o que isso significa? O pecado, amados, ele é uma rebelião contra a vontade de Deus. Deus diz, não faça. E na maioria nós fazemos. Aí Deus diz, faça. Aí a maioria de nós não fazemos. E isso se torna comum. Quando na verdade, irmão, para Deus é horrível. Quer ver um exemplo? Imagina que você tem um filho. Aí você diz, filho, não faça isso. E ele faz. Não faça isso. E ele faz. Faça isso. E ele não faz. Como é que você se sente? Ele está desobedecendo. Às vezes ele vai dar uma pequena, dar uma tapa, pode ficar cheio. É ou não é? Imagine nós confrontando a santidade e a autoridade de Deus. O pecado, amados, é tão sério, que um dia, lá em Atos, capítulo, não me lembro se é o 5, Ananias e Safira venderam o terreno, traz para a nossa linguagem, por 1.000, disseram, vamos combinar. A gente diz que vendeu por 500, ficamos com 500 e ganhamos a fama de ser bom. Está aqui Pedro, o homem, a mulher está na hora. Nós vendemos o nosso terreno por R$500. E Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: ei, você não mentiu a mim, mas ao Espírito Santo de Deus. Sabe qual foi o resultado daquele pecado, irmãos? Ele caiu morto ali mesmo. Levaram o corpo, daqui a pouco chega a mulher dele. Mulher, quanto você vendeu aquele terreno? Ah, foi por 500, Pedro. Foi, que lindo. Está vendo esses homens? Eles acabaram de sepultar o seu marido. E ela caiu morta. Deus mandou um dilúvio e exterminou todo mundo da face da terra. Por causa do pecado. Só Noé e sua família sobreviveu. Só para não morra. Deus desceu fogo do céu, irmãos. Por causa de quê? Do pecado. Deus expulsou Adão e Eva do jardim do Éden por causa do pecado. Deus vai condenar o homem ao inferno por causa do pecado. E nós temos a questão de botar o diabo como apenas o causador do pecado. Mas na verdade, se o diabo tirasse férias por um mês, praticamente nós faríamos a mesma coisa que nós fazemos todos os dias. Porque o pecado está enraizado no homem. O pecado está ligado ao homem desde quando ele nasce. E só Deus, amados, é quem pode fazer esse desligamento. A Bíblia diz que em Romanos capítulo 3, versículo 23, todos os homens pecaram e longe estão da glória de Deus. Separados estão de Deus. Ou seja, quanto mais você pega, onde é que Deus está ali? Então, quanto mais você pega, mais longe você fica de Deus. Quanto mais você se consagra e busca a Deus, mais você se aproxima. E a Bíblia diz que o homem está longe de Deus. Isso não é brincadeira. O pecado separa literalmente você do Pai. Isso me causa algum medo? Provavelmente não, irmãos. Não estou generalizando, não vá pensar que eu estou generalizando. A maioria vai entrar pelo ouvido e vai sair pelo outro. Muitos vão entrar do mesmo jeito e vai sair do mesmo jeito que entraram nesse lugar essa noite. Porque ainda não conseguiu entender o que é a palavra de Deus. Nós somos bons de ouvir palavras de ânimo, de autoestima, que é o que mais se prega hoje em dia. É bom ouvir palavras de promessas, de bênção, disso, daquilo. É bom sim, quem não gosta? Mas se você não adianta ganhar o mundo todo, irmãos. Não adianta ser curado do câncer e ir para o inferno, não. Não adianta ter sucesso na vida, bens materiais e perder a salvação. Do que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? Se apegue naquilo que é eterno, irmãos. Vá naquilo que Deus te prometeu além do mundo. Tudo aquilo que você pediu vai virar pó, vai virar lixo, vai virar história, ou vai entrar no esquecimento. Mas se você se segurar o que é eterno, irmãos, aleluia, você vai levar para a vida eterna.
No final de tudo, nada que você fez, deixou de fazer, vai valer a pena aqui na terra. Nada. Louvado seja Deus. E quanto mais você pede Deus, mais santo é. Essa semana, já passou 15 minutos. Essa semana, um rapaz disse: André, não, ele começou a falar dele mesmo. Eu não estou indo mais para a igreja, estou em casa agora, minha esposa, meu filho, e tal. Aí tudo bem, ele falou, saí. Aí eu fiquei, aí eu fui olhar onde ele estava, aí eu olhei para ele e disse: Sebastião, você agora é crente em casa? Eu sou. Não se preocupe, daqui um dia você vai estar no mundo, literalmente no mundo. Vai. Você vai cair, você vai enfraquecer, e daqui a pouco você vai estar perdido. Acho que o dia depois ele voltou e disse: André, também a gente vai para a igreja. Amém, irmãos. Meu filho me cobrou e agora eu vou. Eu tenho que pensar nele também. Tem, meu irmão. Ou seja, irmão, quanto mais você desapegar das coisas de Deus, mais longe você fica dele. Quanto menos você ora, mais longe. Quanto menos você busca, mais longe. Quanto menos você se envolve, mais longe de Deus. Até você estar longe o suficiente para não ter mais força para se levantar. Para quando a palavra não vai fazer efeito no seu ouvido e no seu coração. O coração começa a se endurecer, pouco a pouco, endurecendo, até mais o Espírito Santo não habitar mais em você. Até mais a voz de Deus não fazer mais movimento nenhum no seu coração. Quantas pessoas nós não conhecemos e começou assim, gente? Devagarzinho, pouquinho, não, vai dar certo, daqui a pouco está lá, perdido. O mundo sem Deus, irmão, está indo para o inferno. E uma igreja sem Deus, muitas delas estão indo do mesmo jeito que o mundo está. Muitas das vezes nós estamos parecendo com o mundo, imitando as coisas do mundo, gostando das coisas do mundo e querendo trazer para dentro da igreja as coisas do mundo. Irmão, se você buscar pela carne, eles vão embora pela carne. Se a gente pregar pelo emocional, eles vêm e depois vão embora do mesmo jeito. Porque se não for Jesus fazendo na vida do homem, ele não fica. Não fica, gente. Você pode fazer bem, você pode fazer o que você imaginar, mas se não for Deus fazendo, já era. A nossa obrigação é pregar a palavra, a nossa obrigação é falar de Jesus. Eu vejo pessoas até aqui na igreja dizendo: eu não prego mais, eu prego com meu testemunho. Mas irmão, você conversa fiada, gente. Você prega com palavra, o seu testemunho já é uma obrigação sua por ser cristão. Mas é a palavra que a pessoa tem que ouvir. Se todo lado teve chance, fala de Cristo. Talvez seja aquele momento que Deus quer agir na vida dele. E você tem a chance de falar e não fala. Mas buscai ao Senhor enquanto se pode deixar. Invocai-o enquanto está perto. O pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte. Mas a Bíblia também diz que também por um homem, aleluia, veio a salvação a este mundo. Deus sabe todas as coisas, gente. Ele sabia que o homem ia pecar. Ele sabia que o homem ia cair. Ele sabia que o mundo ia estar depravado, caído, perdido, como ovelha que não tem pastor. Mas a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Jesus já era cordeiro morto, aleluia. Ou seja, antes que você pecasse, ele já tinha solução para a sua vida. Antes que o homem se perdesse, Jesus já estava morrendo na cruz para nos salvar. E há 2000 anos atrás, quando o anjo Gabriel apareceu a Maria e disse: salve agraciado, o Senhor é convosco, aquela saudação, irmão, foi o início de tudo. A graça de Deus começou a agir, a misericórdia de Deus começou a chegar na terra, aleluia. Você vai dar luz a um filho, e o seu nome será Jesus, e ele salvará o seu povo, aleluia. Eu vou resumir porque ele fala 10 minutos. Jesus nasce, cresce, Deus porque é chegar no reino, aleluia. E ele pregou, e ele fez maravilhas, e ele curou doentes, aleijados, ressuscitou mortos, andou por cima do mar, fez maravilha, acalmou corações. Ele fez coisas, irmãos, inigualáveis, milagres surpreendentes, e ainda assim o povo não creu.
A Bíblia diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Disseram não. No princípio criou Deus os céus e a terra. E lá em João diz que no princípio era o Verbo, Jesus. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vemos a sua glória. Filipenses 2,5 diz que, mesmo sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Olha o que ele fez. Esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma humana. Na forma humana ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Meu irmão, ele tem todo o poder, toda a majestade, toda a autoridade, toda a soberania dele. E ele se tornar carne, entrar no ventre de uma jovem, nascer, sentir fome, sede, calor, frio, cair. Amados, isso foi pensando em mim, foi pensando em você, amado. Dia após dia, desde o seu nascimento, ele vinha pensando, vai chegar o momento, ainda não. E ele começou a ministrar, não, ainda não. Até o momento em que ele vai cear os seus discípulos. Ele chama os seus discípulos para cear e diz, olha, eis que faço uma nova aliança no meu sangue. A aliança nova no seu sangue. Depois da ceia, ele vai a um jardim chamado Getsemane. Nesse jardim ele diz aos seus discípulos, aos 11, Judas aqui é embora. Venham comigo orar, porque a minha alma, olha ele está falando, está angustiada até a morte. E ele chama Pedro, Tiago e João e diz, ei, vem vocês três, orem aqui comigo. E ele se afasta de 25 metros e começa a orar sozinho. E os evangelhos dizem que ele se prostra e começa a orar e dizer, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, sem que eu beba. Daqui a pouco, ele volta e encontra os discípulos dormindo. Ele acorda, você não consegue orar comigo 1 hora. E ele volta novamente a orar sozinho com as mesmas palavras. Pai, se possível, passa de mim este cálice, sem que eu beba. Mas seja feita a tua vontade. A pergunta que eu faço é, o que é que tinha dentro daquele cálice que ele dizia, se possível, passa de mim, sem que eu beba? A Bíblia diz que ele estava apavorado olhando para aquilo. Ele estava tão apavorado que o seu suor se tornou em sangue. E ele suou sangue, deitado no chão, clamando e agonizando. E a Bíblia diz que depois os anjos vieram para o consolar. Ele se levanta da oração e diz, ei, é chegada a hora. Lá vem Judas, misericórdia, para essa aqui. E quando Judas chega, ele vai até Jesus e diz, Rabi, e dá um beijo em Jesus. Jesus vai para Judas e diz, com um beijo tu traz o Filho do Homem. Amado, você já pensou que Jesus andou com Judas 3 anos? Judas viu os milagres de Jesus. Judas comeu peixe multiplicado, os pães de peixes, ele comeu aquilo. Ele viu pessoas sendo ressuscitadas, ele viu Jesus sobre o mar, ele viu Jesus acalmando a tempestade, ele viu tudo isso. Mas ainda assim ele vendeu Jesus. Ou seja, só tirando parênteses, não é porque alguém está fraco na fé, não é porque alguém está em pecado ou pecou, que nós devemos chegar e expulsar a pessoa. Não, deixa Deus trabalhar, irmãos. Deus sabe como fazer. A obrigação nossa é aconselhar, é orientar, é dar conselhos bons baseados na Bíblia. E não condenar e julgar, porque a Bíblia diz que é bom você tirar a trave que está no seu olho, em vez de tirar o argueiro que está no olho do irmão. Voltando. Então Jesus agora é preso. Os soldados pulam em cima de Jesus. Pedro tira a espada, dá a espada em mão. Haja desespero, guarda a tua espada, Pedro. Você acha, olha que interessante, que se eu não rogasse ao Pai agora, você acha, Pedro, que eu preciso da sua espada? Você acha que se eu não rogasse ao Pai, Ele não mandaria uma legião de anjos para me salvar?
Irmãos, ele sabia porque ele estava ali. Era necessário que isso acontecesse. E ele é levado e preso. Diante de Pilatos, Pilatos olha para Jesus e diz: Ei, você não sabe que eu tenho poder para mandar matá-lo, e mandar soltá-lo? Aí Jesus olha para Pilatos e diz: Pilatos, poder sobre mim você não tem nenhum soldado do alto. Oh, glória! Irmão, isso é maravilhoso. Ele poderia ter saído dali andando, mas ele olhava para mim, para você. Ele olhava para esse culto nessa noite, aleluia. Louvado seja Deus, e não desistiu. Pilatos mandou dar uma pisada, chicotearam, zombaram dele, como se ele cuspiram em seu rosto. Gente, o Criador do universo, Deus Todo-Poderoso, meu irmão, e você chegar e cuspir no rosto dele, gente. Ele poderia ter fulminado, mas ele não revidou. Ele sabia que valeria a pena lá na frente. Isaías 53 diz que Deus agradou o moleiro, vindo enfermar, porque ele via no fruto do seu sacrifício a solução para a nossa vida. E isso é mais que suficiente que nós sermos gratos a Deus, irmãos. Não precisa ter bens ou riqueza, seja lá o que for, não. O que nós precisamos é dele. Ele é suficiente. Buscar primeiro o reino dos céus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Infelizmente nós estamos fazendo o contrário, buscando as coisas para depois buscar a Deus. Mas o cristão é o contrário. Ele é levado, é chicoteado, levado na cruz, pregaram Jesus na cruz, levantaram naquela cruz. Estou resumindo. E ele estava lá, 3 metros de altura, era mais ou menos a cruz. Pregaram seus braços, suas mãos, pregaram suas pernas, deixaram ele sem nada, seus olhos apareceram, João vendo aquilo, sua mãe vendo aquilo, as pessoas zombavam dele, dizendo: salvou os outros, salva a si mesmo, desce da cruz. E nós vamos acreditar, irmãos, zombavam de Jesus. E ele olhava um lado e outro e dizia: Pai, perdoa-os, Pai, eles não sabem o que está fazendo. E quando zombavam, ele pedia perdão para aquelas pessoas. Olha que amor tremendo, amado. Meu irmão, não tem como não se identificar com esse amor de Jesus. E daqui a pouco eles falam uma frase que diz: Deus meu, por que me desamparaste? A Bíblia diz que Deus não desampara. Deus não desampara, irmãos. E a questão é: como é que Jesus disse que Deus o desamparou? Ué, a Bíblia diz que ele não desampara. Mas Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, no mundo espiritual estava havendo um grande julgamento. É interessante que quando ele fala de Jesus, ele diz assim: ó, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Pai, me mostra aquela comunhão que eu tinha contigo. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Pai, em tua mão me entrega o meu espírito. Mas quando ele diz: Deus meu, ele não está usando mais a figura paterna naquele momento. Por quê? Porque se o pai, que é o juiz, vai julgar o filho, pela lógica poderia ter afeto. Pela lógica diz: não, mas é o pai julgando, ele pode amenizar a pena. Ou não. Imagine se seu filho comete um crime e você é o juiz. Você vai dar a pena máxima de morte? Ele não poderia. Então quando Jesus diz: Deus meu, Deus agora, o Pai está tomando uma posição de juiz para julgar o mundo, mas em Cristo Jesus. Quando ele disse lá no jardim: passa de mim esse cálice, Jesus estava olhando esse momento da cruz, quando ele disse: por que me desamparaste? Por quê? Porque na verdade o cálice ali significava a ira de Deus. Salmo 75, 78. O cálice transbordava a ira, a cólera de Deus, o terror de Deus. Então quando Jesus olhou aquilo, ele
o meu pecado, a inveja que nós temos, a mentira que nós contamos, a fofoca que nós fazemos, é lançado sobre ele. E a Bíblia diz que ele levou sobre si os nossos pecados. E mais, não só levou, como ele se tornou pecado. E você se lembra que eu disse que o pecado afasta o homem de Deus? Então, quando Jesus encarna o pecado, Deus, o Pai que é santo, olha, se afasta do Filho. E aquele momento foi o pior momento de Jesus. Foi quando ele e o Pai se desligaram do mundo. E ele olha para o céu, acredita e diz: Deus meu, por que me desamparaste? Salmo 22. E no Salmo 22 diz: porque eu sou verme e tu és santo quando julgares. Aleluia! O julgamento acontece, o sangue é derramado, e pouco depois ele olha e diz: está consumado. Sabe o que significa, irmãos? Você já sabe. Significa: Pai, eu cumpri a minha missão, eu cumpri as profecias do Antigo Testamento. Agora o homem pode ser salvo através de mim. Aleluia! Glória. A salvação foi conquistada, o amor foi mostrado, a graça foi revelada e inaugurada, a misericórdia foi transformada. Jesus morreu, seu sangue desceu para purificar o meu e o seu pecado diante de Deus. E quando Deus olhar do céu para você, o sangue de Jesus vai estar aqui, limpando você, e ele vai ver você uma mulher justa diante dele, um homem justo diante dele, um jovem justo diante dele, pelo sacrifício de Jesus na cruz. Isso, irmãos, é maravilhoso. E daqui a pouco ele diz: Pai, olha só, deixou Deus juiz, e agora vou dar a paternidade. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E quando disse isso, morreu. Detalhe: a morte não poderia matá-lo, os romanos não poderiam matá-lo, nenhum daqueles, mas ele mesmo se entrega. Pai, eu nas tuas mãos entrego o meu espírito. E morreu. Acabou-se. O inferno festeja. Acabou a humanidade. Os discípulos ficam acuados. Terceiro dia, lá vem Maria e Maria Madalena, embalsamar o corpo, botar o óleo. Gente, elas não se lembraram que ele disse 3 dias de ressuscitar, não? Se fosse eu, estaria lá no túmulo, lá dentro de horas, olha, está chegando o terceiro dia. Mas não ficaram lá. Porque de certa forma, irmão, não estavam com medo, eu não creio. Mas no terceiro dia, quando Maria chegou, que olhou, detalhe, Pilatos tinha colocado soldado, tinha uma pedra enorme, tinha céu roubando, tinha todo mundo olhando. Mas, irmãos, nada disso, aqui o inferno está segurando, nada disso conseguiu deter o nosso Senhor, nada disso conseguiu deter o nosso Jesus. A Bíblia diz que o Espírito Santo o levantou dos mortos. Deus, o Pai, o levantou dos mortos. E mais, ele mesmo se levantou dos mortos para nos dar a vida eterna. Louvado seja Deus. E a sua ressurreição é a prova viva de que agora eu e você seremos salvos, seremos ressuscitados. Vamos morrer? Provavelmente vamos ser enterrados, mas quando a trombeta soar, quando a trombeta tocar, quem é crente, quem está direitinho com Deus, vai ouvir aquele som e vai dar tempo de começar assim. Quem ficou, ficou. Quem partiu, partiu. Quem ficou, só lágrimas. Para quem partiu é festa. Glória a Deus.
será bom. Você vai dizer, valeu a pena dizer não para o mundo, valeu a pena negar a minha carne, valeu a pena dobrar o joelho, valeu a pena seguir dia após dia, mesmo caindo, mesmo vacilando, mas confiando no seu perdão, confiando no seu amor, na sua misericórdia, na sua graça, irmão. A misericórdia para mim, a misericórdia para você, a perdão para nossas almas, pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. É pela cruz. Olha que lindo, foi na cruz um dia eu vi o meu pecado castigado em quem? Em Jesus. Foi na cruz, irmãos, que Ele conquistou a vitória nossa. Você será salvo, não é por você não, é porque Ele já conquistou. Você vai chegar lá, é porque Ele vai levar você até lá. Você é puro porque Ele é quem lhe purifica. Você é justo porque Ele é quem lhe justifica. Você é santo porque Ele me santifica, irmão. Tudo vem dEle, tudo é por Ele e tudo é para Ele. Glória a Deus. Para terminar, Filipenses 2:5. De maneira que haja em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma humana, e na forma humana foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus, aleluia, Pai, o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está o quê? Acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos dos que estão nos céus, os arcanjos, os serafins, os anjos, os anciões, os animais, nos céus, na terra, reis, sacerdotes, importa que seja debaixo da terra, e todos confessem que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vá à cruz do Calvário, Senhor. Vá à cruz do Calvário. Peça perdão. Senhor, eu pequei. A Bíblia diz que Ele é fiel e para perdoar em todo pecado. Não há pecado que Deus não perdoe, a não ser aquele que você não confessa. Confessa ao Senhor. Se os humanos se lembrarem, que Ele apontar e dizer assim, ei, meu pecado já foi perdoado por Ele, não interessa a você. Só o diabo é quem tem interesse, irmão, de jogar em você a culpa, dizer assim, Ele já me perdoou, tem mais. A Bíblia diz que Ele já lançou no mar do esquecimento, nem Ele se lembra. O que importa é que o seu nome esteja escrito onde? No livro da vida. Para ser sincero. Que Deus abençoe, meus irmãos, a cada um de vocês. Eu amo falar de Jesus, irmãos. Eu gosto de falar de Jesus para mim é tudo, porque Ele depende dele. Ele não é prioridade, ele tem que ser exclusividade, é dele, por ele, para ele. O resto é conversa mesmo. O resto é conversa. Jesus é que importa. O Senhor é o pastor. Hoje não, Ele não me faltará. Ele vai me guiar até aquele grande dia. Dia por dia, vai valer a pena. Sorria hoje, busque hoje, chore hoje, se santifique hoje, se apegue mais a Ele hoje, irmão, porque vai valer a pena. Louvado seja Deus, e eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Que maravilha, irmão, esclarecendo. Eu não perguntei se André podia pregar hoje. Eu profetizei que ele pregaria hoje. Está lá no áudio, pode ouvir direitinho. André, tem uma profecia para você. É isso que você pregará hoje. Amado, eu não fiz isso levianamente. Eu fiz porque eu tinha convicção que Deus daria. Amém? E se ele disser que o pastor não vai dar, Jesus, eis-me aqui.
Presbítera Francisca não pôde vir. Eu tinha falado com ela, mas ela está ainda com as sequelas da chikungunya, gente. Vamos orar por ela. Amém? Aí, pastor, não dá para ficar em pé, porque ainda dói os pés. É mim. Presbítera me dá um dia também já. Eu compromisso. Então, eu entro. Ô, glória! Tinha que ser ele. Se eu não tinha mensagem desse jeito, eu seria de outro jeito. Eu queria ouvir essa mensagem. Amém? Entre nós, aqueles que nos visitam, tem alguém que ainda não confessou Jesus e que sentiu no coração o desejo de fazer? Todo mundo aqui é crente? Todo mundo, todos que vieram para confessar Jesus? Porque esta palavra ela foi pregada para alcançar o seu coração, renovar o coração dos que já servem o Senhor, chamar para o compromisso aqueles que ainda não se decidiram. Amém? Mas é o Espírito Santo que acontece. O pecado, da justiça e do juízo. Por isso, amados, precisamos pregar para as pessoas, orar e convidá-las a estarem aqui no ouvir a palavra. Quando está em pé, vamos orar e convidar a diaconisa Isabel Duarte. Vamos fazer essa oração final. Amém? O diácono é Cláudio, né? Marcos. É isso, está de serviço, por isso não está aqui. Só estou com uma palavra. Deus querido Santo, nós gostamos, meu Senhor, pela tua beleza e misericórdia. Que essa palavra, Senhor Deus, entre em nossos corações. Que essa palavra, Senhor Deus, seja de reflexão, Senhor, para nós, toda essa semana. Graças nós te damos por cada vida, Senhor Deus, que pode chegar aqui nesta noite. Abençoa, Senhor Deus, cada um. Nos leve, Senhor Deus, para nossos lares. Nos proteger, nos conduzir, Senhor. E nos conceder, Senhor Deus, uma noite tranquila. Graças nós te damos, Senhor Deus, por a tua misericórdia. E a tua misericórdia que nos sustenta. Amém. Receba a bênção. No próximo domingo será culto da família, tá? Horário. Eu convido pessoas, tudo a isso. Será o culto da família. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre o povo de Deus hoje e eternamente. E todos dizem amém. Aleluia.